Olá, psicomotricista relacional. Hoje eu tô aqui conversando com a Maria Silvia, que já conheço há muito tempo. Ela foi minha aluna de balé, gente. Quantos você tinha? 2, 3, 4. E nos reencontramos agora, depois de muito tempo, nessa área profissional. Mais de 30 anos. Foi uma surpresa muito agradável. Muito. E é muito feliz com você aqui, né? Obrigada pelo convite. Eu que tô. Então, eu queria saber um pouquinho de você, como é que tá, assim, a tua vida profissional na área da psicomotricidade. Bem maluca. Super corrida. A minha primeira formação é pedagogia. Sim. Aí depois eu fui para psicopedagogia, montei um espaço de estimulação para bebês. Ah, sim, lembro. E ali eu fiquei por alguns anos até chegar a pandemia, né? Sim. Aí a pandemia deu uma destruída em vários sonhos, tive que fechar o espaço. Sim. Quando eu resolvi voltar a estudar. E aí fui procurar algumas paixões que eu já tinha, mas que não tinha tido oportunidade de estudar. E essas paixões eram a psicologia, Sim. que é algo que ainda tá ali, ó. que brilha e me mexe bastante comigo, ainda farei. Sim. E a psicomotricidade relacional, daí eu procurei o CIAR, comecei a conversar sobre a formação, o que era, mesmo sem entender 100% o que era, eu resolvi embarcar nessa jornada. Se apaixonou? Me apaixonei. Aí fiz o curso de formação, depois fiz os estágios e daí fiz a formação em clínica. Ah, sim. Primeiro foi a formação da escola, depois a formação da clínica e hoje eu atuo nesses dois campos. Tanto na escola quanto na clínica. Você não pegou pandemia no curso de formação? Peguei. Pegou, né? Duro, né? Eu fui fazer algumas sessões de máscara, algumas sessões foram canceladas, todo mundo desesperado, se fazia ou não fazia. As primeiras sessões que eu tive, as primeiras vivências mesmo corporais que eu tive foram de máscara. De máscara. Foi um tempo difícil. Bem difícil. Mas estamos aí. Então, vamos falar dessas tuas áreas e que também são as minhas áreas. Vamos começar pela escola. Vamos lá. Né? Você trabalha com a psicomotricidade relacional na escola. Como é o teu trabalho lá? Bom, eu amo a escola. Eu também amo então, a assim, escola. Eu voltei para a clínica, porque eu já tinha trabalhado com a psicopedagogia em clínica. Voltei para a clínica nesse movimento da psicomotricidade relacional, que é totalmente diferente, né? Sim. Mas eu sentia falta da escola, dessa dinâmica, dessa bagunça, de você encontrar alunos, eles chegarem e te abraçar. Isso para mim não tem preço. Não tem preço. E aí, o que eu fiz? Eu fui procurar uma escola que eu já tinha trabalhado há anos atrás e ofereci meu trabalho. E eu tive uma linda surpresa quando eu cheguei lá, que a coordenadora de extracurricular já tinha trabalhado comigo há 20 anos atrás. Meu Deus. E já conhecia o meu trabalho. Então eu fui apresentar a psicomotricidade relacional, porque muita gente não conhece a psicomotricidade relacional. E essa profissional era da área da educação física e conhecia, já tinha feito vivências, já tinha feito algumas aulas. E me propôs assim, um trabalho em conjunto para eu assumir aulas extracurriculares e a princípio com crianças que vinham de um primeiro ano, de um segundo, de uma alfabetização ainda não completa, de algumas dificuldades de aprendizagem. E a ideia era essa. Vamos trabalhar com as crianças que têm alguma dificuldade em sala de aula, vamos propor aos pais, vamos apresentar a proposta e vamos começar com uma única turma. E assim começou. Então eu comecei com primeiros, segundos, terceiros. No ano seguinte a proposta foi tão legal que me ofereceram a outra sede, que é a sede dos pequenininhos, né? E aí comecei a trabalhar também com criança de 3 e 4. Hoje eu trabalho com crianças de 2, 3 e 4 numa sede e crianças de primeiro, segundo, terceiro na outra sede. Dentro de um formato de aula extra, né? Eu faço parte das aulas extracurriculares. Sim. A gente diz que é uma aula que não é aula. Para algumas crianças eu tento dizer que é aula de brincar, mas daí eu falava até, acho que mês passado que era uma aula de brincar. Quando uma criança chegou para mim e perguntou, mas eles não sabem brincar, que você precisa ensinar?
E aí aquilo mexeu de novo comigo pra gente refletir o que é realmente a psicomotricidade relacional, quais são os benefícios, o que a gente faz, o que a gente oferece para as famílias. E assim a gente tá sempre no movimento, né? Sim, então, eu trabalhei bastante na escola também. Né? É verdade. O meu primeiro trabalho com a psicomotricidade relacional foi na escola. Eu era coordenadora na época, né? E assumi junto com a coordenação algumas turmas, mas a questão na escola que eu trabalhava é que era dentro do currículo escolar. Sensacional, né? Que bom seria se todas as escolas acreditassem, eu acho que tem bastante já escolas dentro desse formato, mas eu queria falar um pouquinho do objetivo, porque eu às vezes vejo bastante escolas com um formato assim de aula extra. Também vejo bastante escola. Existe essa procura hoje, né? Existe uma procura, mas eu tenho algumas preocupações com relação a isso, e isso talvez até você possa contribuir. Porque ao longo da história da escola, eu comecei a perceber, e o meu investimento junto com a direção da escola era como nós vamos fazer crescer esse grupo. No que diz respeito a um grupo. Então, o trabalho da psicomotricidade relacional na escola, para mim, tem um objetivo bem claro de fazer evoluir o grupo enquanto grupo. São várias crianças, né, individuais, existem indivíduos que juntos formam um grupo, cada um com as suas habilidades, com as suas dificuldades, exatamente. Né? Isso, e eu tive experiências muito ricas na escola, porque nós tínhamos um grupo de um terceiro ano, mais ou menos. Eu era coordenadora e a gente tinha reunião semanal com a equipe de professores, e uma das professoras disse assim: gente, vocês viram que a fulana de tal vai ganhar um irmãozinho? Nossa, meu Deus, a gente nunca imaginou. Você veja, vão ser 2 filhos únicos, porque eles já estavam numa idade por causa da distância. Pois é, ela é filha única, ela é filha única, ela é filha única. Quando a gente viu, Maria Silvia, tinham 80% da turma filhos únicos. Olha só. Essa turma era muito difícil fazer trabalho em equipe, era muito difícil. Eu ia perguntar isso agora, era difícil de trabalhar em equipe? Era difícil de, sabe, de conseguir se colocar, né, na ideia do outro, né? E quando isso aconteceu, eu falei assim, eu vou fazer um projeto para esse grupo específico, para a gente conseguir desenvolver o grupo dentro dessa dificuldade que eles têm. E foi feito. Nós fizemos todo um planejamento de materiais, né? E o grupo cresceu com isso. E aceitaram bem a proposta? Sim, a proposta já existia, mas não tinha esse foco específico. Eles já estavam acostumados com essa dinâmica. Eles já estavam acostumados, só que não existia esse dado tão importante para que a gente pudesse investir especificamente nesse tipo de problema que tinha na escola. O grupo em si tinha características específicas, né, de filhos únicos. Sim, que levavam que seja a dificuldade de se colocar no lugar do outro. Sim, né? E também daquela coisa, né? Eu dizia muito isso, eles eram muito em si mesmados, assim, sabe? Faziam, né, tinham uma dificuldade da questão da relação, de dividir as coisas e de deixar o outro falar por primeiro, essas coisas assim. Dividir, esperar, respeitar o momento do outro, então foi muito rica essa experiência. Imagino. A partir daí eu comecei a fazer vários investimentos em turmas que precisavam desse olhar diferenciado, né? Para ver o que aquele grupo precisava. Você veja que hoje em dia, um dos serviços que o Bia Brincar oferece é uma avaliação de turma na escola. Isso é muito legal. E daí pra quem ver o que a você, turma a própria escola? Precisa. A própria escola. Então, por exemplo, a escola está com uma dificuldade específica numa turma e que não sabem muito bem como
qual norte seguir. Então eu faço uma sessão e faço um relatório da turma para ver como, e dou indicações e dou sugestões de como aquele grupo pode se desenvolver. E aí você retorna para fazer um trabalho ou é mais uma avaliação apenas? Se eles chamam. Eu já tive escolas que foram só avaliação, mas eu dou um relatório, e tive escolas que fizeram um projeto de 4 meses, tipo meio semestre, assim. Né? Então... Surgiu uma dúvida aqui, a professora participa desse processo? Claro. Junto com as crianças? Obrigatoriamente. Porque ela faz parte do grupo. Sim. Ela faz parte. Nossa, e uma das escolas, o principal ponto a ser investido era na professora. Que interessante. Sim, bem interessante. Bea, e eu tô pensando aqui, você falando e eu pensando na minha realidade, né? Achei lindo esse projeto. Cheio de valor, de objetivos claros, né? Eu acho. Sim. Mas é uma realidade diferente da minha, né? Então. Porque lá o grupo é o mesmo. Sempre o mesmo. Sim. Na minha, entra criança, sai criança. Agora ele quer fazer judô nesse horário. Agora ele quer fazer balé. Tem que estudar pra prova e não vai. Então, você tá num lugar, digamos assim, que é o lugar que não é nem uma proposta de currículo, não é uma proposta curricular e não é a clínica. Não é. Então é um espaço que, né, é oferecido. Tem um formato totalmente existem novo. Os benefícios, é um formato diferente. E eu acho importante, né, a gente até pensar e falar disso, porque você não tem o que deveria ter na clínica, né, e você não está como deveria estar no grupo fechado. Então é um grupo que permeia. Fala um pouquinho disso. Como é que é a anamnese? Porque na clínica a gente tem anamnese, a gente tem o investimento todo na família, existe todo um processo de avaliação, um relatório. Sim. Né? A escola também tem relatório, mas o formato do relatório é diferente. Então, eu não sei se você faz relatório. Eu tenho pensado bastante sobre isso, sabe? Anamnese, conta um pouquinho como que é isso. A escola, quando ela vai oferecer as atividades extracurriculares, porque eu trabalho numa escola bilíngue, né? Sim. Uma escola internacional. Então, a aula termina no meio da tarde. Então, a escola precisa oferecer várias atividades extracurriculares para os pais que não conseguem buscar as crianças no meio da tarde. Então, realmente, é um leque, assim, bem amplo de atividades. Atividades muito legais. E esse era um receio meu. Porque eu entrei numa sexta-feira, no último horário da semana. Meu Deus do Então, céu. interessante, porque quando eu fui falar com a coordenadora, ela amou a proposta. Ficou bastante interessada, mas ela olhou para mim e falou assim, a única coisa é que eu só tenho uma sala para te oferecer, que é sexta-feira no último horário. Sim. E vários professores já haviam, né, tentado alguma atividade e a atividade não dá certo pelo horário. Por causa do... Sim. E aí eu falei, vou encarar, eu quero mostrar o meu trabalho, né? E aí começou com uma criança, 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças. Eu terminei o ano com a turma cheia, graças a Deus. E no ano seguinte já me ofereceram a outra sede para trabalhar com os pequenininhos. E quer dizer, deu certo? Deu muito certo, graças a Deus. Então, lógico que existem ali crianças que não têm queixa nenhuma, como a clínica. Simplesmente eles querem conhecer essa atividade. Ou pais que precisam colocar no horário porque o irmão faz judô e não tem como a irmã ficar na escola sem fazer nada. Tenho crianças também que trazem um perfil de crianças com altas habilidades e os pais pedem para que eu trabalhe um pouco das habilidades sociais. Porque cognitiva, a criança desponta. Existe criança que tem dificuldade de dividir por ser uma filha única. Existe criança que simplesmente me vê passando, vai com a minha cara, vê, me abraça, me beija e quer ver o que essa Miss faz. Quer brincar. Então, eles chegam com por diferentes propósitos, né? O que eu acho bem bacana na escola é que como existe essa confiança no meu trabalho como profissional, eu fico bem à vontade para ter esse relacionamento com pais. Então, quando existe um interesse pelo meu trabalho, eu entro em contato com os pais.
Pergunto se eles conhecem a relacional. 90% não conhece e quer conhecer. Sim. Algumas conhecem porque já ouviram falar, o vizinho faz, ou a colega, ou o médico indicou. Sim. E aí eu tenho uma conversa de geralmente 1 hora com essa família, que não deixa de ser uma anamnese, porque eu pergunto o motivo deles terem procurado o meu trabalho, né? E geralmente eles começam dizendo que não tinha nada específico, mas essa criança já passou por uma situação que talvez não soube lidar. Sim. A criança talvez tenha um problema de marcha e eu não sei se encaminho para um psicomotricista ou para um fisioterapeuta. Talvez você possa ter um olhar específico para ele. Eu tenho uma filha que é muito tímida, não consegue comunicar. Já recebi crianças também que as mães diziam, olha, tem alguns traços autísticos e dizem que eu tô louca, colocando pelo em ovo, mas eu vejo que minha filha tem alguma coisa específica, você pode olhar com atenção. Então existem realmente vários motivos, né? E aí eu converso com essa família, eu explico para eles que eu não tenho essa obrigação de avaliar, de analisar, de passar um relatório formal, que nem a escola me pede, nem a proposta da relacional dentro de uma escola, porque a gente tem que cuidar também para não virar uma clínica dentro da escola, né? Sim. Mas que eu faço questão de dar um feedback depois das aulas, né? Não tenho como fazer isso toda semana. Sim. Mas quando existe algo, tanto positivo como negativo, eu entro em contato no mesmo dia. Se é algo que não é tão, assim, preocupante ou relevante, mas que eu acho que seria importante eu conversar com a família, eu ligo na semana seguinte, eu mando mensagem, eu marco um horário. E a escola abre também para eu marcar uma reunião na escola. Isso é bacana, porque é uma escola onde eu já tive todo esse trabalho, então eu conheço como eles trabalham. É uma escola que eu já tinha um carinho, então foi fácil a entrada. E eles também acreditam e confiam no meu trabalho. Então a gente consegue fazer mais do que aquela hora presencial que acontece ali. A gente consegue conversar com a família, eu sempre terminam as sessões, eu dou um feedback para a coordenação. Sim. E aí a gente consegue fazer um trabalho bem rico na escola. Eu queria colocar algumas coisas aqui, porque eu vejo, então, ao longo dessa minha jornada, né, tendo clínica, atuando em escola, fazendo projetos específicos, indo lá, fazendo supervisão, né? Eu acho que tem uma questão importante no teu trabalho, que a escola já conhecia você e já conhecia o teu trabalho. É um facilitador muito grande. Facilita muito, porque eles confiam em você. Eles dão a confiança de você poder falar com o pai, eles sabem que você vai fazer o teu melhor, enfim. Agora, tem eu já vi, e eu acho que é importante a gente colocar aqui, é o fato de, às vezes as escolas não têm alguém que entenda da psicomotricidade relacional dentro da escola e que esteja acima de você num nível de hierarquia para poder defender essa atividade, para poder explicar algo para os pais. Isso eu acho que às vezes pode deixar o profissional um pouco inseguro, porque são profissionais que estão entrando na escola, né? E nem sempre tem esse ponto a favor, que eu conheço essa profissional, eu ponho a minha mão no fogo por isso. Então, ter uma pessoa que possa defender, eu acho que eu não sei se é bem a palavra, mas eu acho que até compreender, Bia, o processo. Porque é diferente você chegar para uma coordenação de escola e explicar o que aconteceu na tua sessão. Isso. E tentar mostrar a decodificação que você faz. Isso. Após aquela sessão, né? Uhum. Porque você conversa com uma pessoa que não tem ideia do que você não sabe como ela vai compreender. Agora, a pessoa que já passou por esse processo, que já fez uma vivência, que já estudou, consegue compreender o que você quer passar. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é um ponto que a gente precisa pensar, eu acho que é um campo enorme que tem de possibilidades dentro da escola.
Então, profissionais da psicomotricidade relacional, veja, você é uma candidata excelente para entrar nessa área também para fazer, entendeu? Para estar no nível de hierarquia, porque primeiro você já conhece a escola. Para fazer uma ponte, né? Para fazer uma ponte, entendeu? Dos processos da psicomotricidade relacional. Como é que pode contribuir na escola? Eu tenho, Maria Silvia, tem escolas, por exemplo, numa das escolas que eu fui fazer avaliação de turma, acabei fazendo um projeto, eu participei, como é que é o nome daquela... É uma reunião de todos os professores no fim do ano. Não é uma assembleia, ele tem outro nome. Conselho de classe. Conselho de classe. Você acredita que eu participei do conselho de fundamental, digamos, porque a turma que eu fazia específica tinha que ter uma professora específica. Mas que legal, Bea! No máximo! Olha! A nossa profissão, você participando da roda. Eu participei porque eu disse, eu olhava assim, claro que antes eu fui nas salas, eles me pediram, olha, nós precisamos, e realmente precisava, eu me disponibilizei, eu falei, gente, se vocês quiserem, eu posso contribuir com isso, porque a gente pode olhar esses tem um olhar que eles não têm. A gente tem um olhar que eles não têm. Então eu participei desse conselho de classe e foi escolhido. Olha, essa turma, claro que não na minha frente, isso depois teve todo um processo, né, de reunião por volta. Então é uma contribuição da psicomotricidade relacional, né? Quando a gente vê que conhecem, respeitam. Sabe? E até assim, como ajuda a escola? Nós, profissionais, né, que já passamos pela escola, por isso que também eu sempre digo que profissional da psicomotricidade relacional necessariamente tem que ter passado pela escola. Eu acredito também. Você não concorda? Total. Você pensa em você se não passasse pela escola. Trabalhar na escola sem ter conhecido a escola. Eu acho assim, Bea, duas coisas sobre o profissional já ter trabalhado na escola. Isso que a gente está falando, né? A riqueza que a gente traz por já ter trabalhado na escola. Mas existe também uma parte muito difícil para o profissional. Muito difícil. Nós precisamos nos desconstruir do profissional professor, você não acha? Sim. Até me arrepia de falar. Sim. Bea, eu cheguei a fazer psicomotricidade relacional achando que eu ia abafar. Porque eu já tinha 30 anos de educação infantil. Não. No meu primeiro estágio de psicomotricidade relacional com criança de 3 anos, teve um dia que eu disse, eu não sei o que eu faço. As crianças correndo, enlouquecendo e a gente tentando apresentar algo diferente para eles. E eu tentava relembrar coisas que eu fazia na educação infantil. Sim. Cheguei em casa e percebi que não era nada daquilo. Eu preciso me despir de tudo aquilo, do olhar do professor. Porque, assim, algo que me pegou muito foi a questão da agressividade. Sim. Na escola, não adianta. A gente vê a agressividade como algo negativo. O que está acontecendo com aquela criança? O que estão ensinando em casa? A gente olha para a criança como professor, como algo negativo. E na relacional, foi algo que mexeu muito comigo, que eu me apaixonei pela relacional também e muito por isso. A visão da agressividade como um meio de comunicação. Sim. Eu conheci Winnicott, não sei a maneira correta de falar, nesse projeto de agressividade e me encantei. E tive que começar do zero. Eu fiz um curso. Eu tô louca pra fazer Instituto Brasileiro do de psicanálise. Do Winnicottiano fiz online em São Paulo. Um ano eu já de vi curso. Que tem vários. Um ano. Estou bem afim de fazer. Muito legal. Tem uma outra questão que eu acho que também nós profissionais precisamos pensar e que é uma conquista. Sim, sem dúvida. É o fato de
alguns profissionais, né, docentes da escola, acham que, eu não sei se eles acham que a gente disputa um lugar. Você já sentiu isso? Bea, Que a gente, por exemplo, que o fato de nós... Eu sinto isso na educação física, às vezes. Por exemplo, eu acho que tem bastante assim, o quanto é claro para o professor ou para a professora que nós só estamos somando no grupo. Essa é a questão. Mas aí também é a nossa chance. É uma conquista. É o pulo do gato ali. É uma conquista. Porque nessa escola, o que aconteceu? Quando eu entrei, algumas pessoas não entendiam realmente o que era. E eu fui mostrando e foi tão legal o interesse de alguns professores de educação física pelo trabalho que chegaram a me pedir o contato de onde eu estudei, de onde eu me formei. Sim. E eu fui explicando. E no começo, Bea, eu tinha um receio muito grande dos olhares externos. Porque pode ser que alguém chegue aqui e pense, mas ela tá brincando. Ela só está brincando com a criança. E aí eu fiz questão de explicando para cada professor de educação física que passava pelo meu espaço o objetivo de cada brincadeira, o objetivo de cada objeto levado e utilizado. E aí eles olham com um olhar de respeito pra gente. Sim. Porque no começo, quando não entende, talvez fique uma coisa meio jogada, né? Não, eu não sei. É porque assim, eu falo mais quando o trabalho é no currículo. No curricular. Porque no curricular, eu acho que entendeu? Aí algumas pode esse olhar de disputa, eu acho que dá uma... Eu não sei nem se é disputa, mas é assim, eu não sei se eles compreendem que é uma atividade, né, uma ferramenta que vai contribuir com a aula. Porque isso inclui também, Maria Silvia, o brincar. Eu acho que as escolas têm um olhar assim. A gente tem tanta coisa para fazer e o brincar passa a ser uma coisa secundária. Daí a gente encontra com escolas que acreditam e respeitam o brincar, que nos convidam. Teve uma escola que me chamou justamente para falar sobre brincar. Mas eles... Exato. E aí eles olham a nossa profissão de uma outra maneira. É nisso que é uma conquista, eu acho, sabe? Porque isso ainda... com certeza. Ainda existem lugares ou pessoas que, em virtude de toda uma vida mesmo, o professor tem uma vida muito corrida, eu compreendo super essa vida. Existe uma cobrança muito grande por trás de toda uma proposta, né, da escola. Uma falta de formação, inúmeros fatores. Bastante coisa. E eu, às vezes, sinto que esse brincar fica um pouco de lado em virtude de compromissos mais formais, né? E isso é que eu digo que é uma conquista nossa de mostrar cada vez mais a importância desse brincar, inclusive para toda essa formação, para todo esse conteúdo formal que tem por trás. Sim. Né? Que delícia, né? Nossa! Muito legal. Então é isso. Quero te agradecer pela conversa. Adorei. Quando tiver sugestões de tema, me mande que a gente combina para conversar e para divulgar cada vez mais esse trabalho, para encantar esses professores, para encantar a escola, porque tem bastante campo de atuação, tem bastante espaço para beneficiar essas crianças que é o que a gente precisa, é o que a gente quer, é estar perto das crianças, é beneficiar elas com trabalho de brincar, de prazer, de alegria, de interação e de relação. De poder fazer. É algo que eu penso muito na psicomotricidade relacional, sabe? Quando eles chegam assim, mas o que é a aula? O que a gente vai fazer? É como se dissesse para a criança, o que você quiser. É como se dissesse, não, a gente diz. Mas tem 3 regrinhas. Cuidar do meu corpo, cuidar do corpo do outro, cuidar do material. Fora isso, você pode fazer o que você quiser. O que quiser. Então, tem criança que fica boba. Perdida, não sabe como assim posso fazer o que eu quiser. É levar tudo isso. Então isso não tem preço. Isso é muito legal, tanto na escola quanto na clínica, né? Verdade.
eu acho que o nosso trabalho é diferenciado. Diferenciado. Bem isso. Né? Obrigada. Obrigada a você, Bia. Tchau, pessoal. Que lindo o teu pé, não sei o quê. Eu trabalho com crocs cheio de bicho. Cada mês eu uso uma. Tô sendo carinhosa agora. Que é do nosso tempo. Foi quanto tempo? Ainda 28 minutos. Né? A não ser uma brincadeira. uma proposta mais legal. Aí. Eu fiquei toda hora assim, né? Como? De lado não faz mal.